Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele quer dizer com isso aqui, irmão? Cantar com o espírito e cantar com a mente. Orar com o espírito e orar com a mente. O que ele quer dizer? Olha o versículo 14, para facilitar a sua resposta. É um versículo antes. Olha lá, o 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, meu interior, meu espírito, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha, irmão, olha a profundidade disso aqui. Quando eu oro em língua, ele está dizendo, em outra língua, o meu espírito ora, ele ora, de fato, quer dizer, não é nada perdido, não é besteira, não é loucura como alguém diz aí, muito embora eu não entenda, mas ele ora de fato, ele ora de verdade. Mas na minha mente, olha o final do versículo, a minha mente fica sem fruto. Ou seja, que sentido é esse? Eu não entendo. Mas o fato de eu não entender significa dizer que não vale nada? O que ele está dizendo aí? Vale o quê? O que está acontecendo? Mesmo que eu não entenda se eu orar em língua, o meu espírito está orando. Aí, isso aqui é o versículo 14. Mas lá no início, no versículo 1, quer ver? Volte aí, lá do início do coisa, versículo 2. O que está escrito no versículo 2? Bom, bem aqui seria suficiente para acabar com toda a argumentação de que língua estranha é idioma. Bem aqui era suficiente. Por quê? Porque ele diz, o que fala em outra língua, não fala, pronto. Se é homem, se está dizendo que não fala a homem, a ser humano, ele está dizendo que ele não fala nenhum idioma humano. Quem está entendendo? É ou não é? É claro ou não é? Todas as vezes que alguém vai falar de dom de língua, aí entra logo a primeira questão. É língua desconhecida ou é idioma de homens? A língua que o Espírito Santo... Aí, quem é pentecostal vai dizer que é língua desconhecida, estranha, mistério. Quem não é pentecostal vai dizer o quê? Que é idioma. Aí, seja alguém pentecostal ou não pentecostal, na hora que entra no debate, eles vão logo para qual texto? Atos 2. Eles vão logo para Atos 2, porque Atos 2 é o dia do derramado do Espírito, e lá eles falaram em língua estranha. Mas lá é dito que quando ele primeiro, no versículo 2 ou 3, não lembro de detalhe, diz assim, que eles começaram a falar em outras línguas. Lá na frente vai dizer que eles falavam na língua das nações. Então, ele deduz o quê? Que a língua estranha é a língua, idioma das nações. Só que Atos, bem ali não há uma doutrina, um ensino sobre dons. Ali é um exemplo do dom de língua, que ele se manifestou bem ali. É ou não é? Onde é que está na Bíblia alguém onde está e quem está falando, que ele vai falar sobre dons, ensinar sobre os dons? Porque em Atos 2 é um exemplo da manifestação do dom. Lá ele não está explicando o que é língua, não. Ele vai só citar que eles falaram em língua e falaram nos idiomas, mas ele não vai explicar o que é língua. Ele não vai falar sobre dons, ele está dando o exemplo. Lucas, que escreveu Atos, ele está relatando. Sim ou não? Pois bem, onde é na Bíblia que está a doutrina dos dons? Atos está o exemplo, a vida na doutrina. Onde é que está o ensino dos dons? 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons. E quando ele chega para falar de dom de língua,
Eu duvido se tu me diz o nome do dom. No nome não é dom de língua. Paulo diz lá, como é o nome? Variedade de línguas. Aí ele vai falar, profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12. Fé, dons de curar no plural, milagre, variedade de línguas e interpretação da língua e também discernimento dos espíritos. 9. Lá, aí ele cita, olha, os dons são esses aqui, ó. Aí vai falar, é ou não é? Quando chega no 14, ele vai começar a ensinar sobre a dom de profecia, mas ele dá um foco no dom de língua. Um foco especial no dom de língua. É o que ele está começando. Então, quando ele chama o dom de variedade de língua, significa dizer que são várias línguas. Então, lá em Atos 2, o Espírito capacitou os apóstolos, os discípulos, não diz quantos e nem quem, mas lá capacitou Pedro a pregar, a desenvolver o dom da pregação, também deu logo o dom de cura, dom de milagre, que a partir dali começou a acontecer tudo, é verdade ou não? Mas capacitou Pedro, os discípulos a falarem em línguas, mas quais línguas? Idiomas. Quem está entendendo? Lá o Espírito os capacitou a falar nos idiomas. Por quê? Para produzir um milagre. As pessoas chegam lá, os caras chegam de outras nações, e estão lá, galileus, pessoas simples. Você conhece uma pessoa simples, né? Quando você está vendo o jeito dela se vestir, andar, falar, a gente consegue discernir, né? Quando olharam, eles falavam na língua das nações. Então aquilo produziu um milagre. Só que se você vai continuar, você vai ver que não é dito mais. Por exemplo, dentro da casa de Cornélio, qual a necessidade de se falar em língua? Língua de idioma, se todos conheciam o idioma de todo mundo. Ali não tinha nenhuma nação reunida. Atos 19, Paulo se encontrou com 12 discípulos, né? De Éfeso, 12. E começaram a falar em língua. Qual a necessidade? Se todos conheciam os idiomas. Mas não é suficiente. Aqui é que é o negócio. Que quando chega no versículo 2, ele vai dizer, ó, quem fala em outra língua, olha ali, olha aí, irmão, como é claro. É uma questão literária, de interpretação muito clara isso aqui. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Bom, aí então o americano não é homem? O inglês lá, me diga aí, daquele tempo das nações, um bárbaro, um romano, falava o latim, né? Quem mais que estava lá? Um persa, um turco, sei lá, as nações que estavam lá, né? Eram 15 nações, eles não são homens. São ou não são? Se são homens, se eles se comunicam, eles têm idioma. Porque eles se falam através de um idioma, de uma linguagem. É ou não é? Então aqui Paulo está dizendo que o que fala em língua não fala a homens. Portanto, essa língua que Paulo está dizendo aqui não é idioma. E olha como ele é claro, e ele repete. Eu estava dizendo aqui um dia aqui para o camarada, ele, não, eu digo, meu amigo, me explique isso bem aqui. Aí ele queria sair, eu digo, não, vamos logo me explicar aqui. Não sai daqui. Porque aqui é claro, me explique isso aqui. Aí, olha lá, ó, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. O que ele está dizendo? Somente a Deus. Que fala em língua, só fala a Deus, só Deus entende. Que é uma língua. Pastor, é a língua dos anjos? Não sei. Porque Paulo citou a língua dos anjos no capítulo anterior, mas aqui não é dito que é de anjo. Pode ser, pode não ser, não se pode afirmar. Mas essa língua aqui que Paulo está falando, só Deus sabe. Só, senão a Deus está aqui, ó. Então, se não for assim, nós não sabemos mais ler, não, nós. Nós estamos tudo burro agora, ninguém sabe mais ler, né? Tapado, burro, bruta, né? Mas não é analfabeto. Vamos lá, ó. Aí ele continua. Visto que, olha o versículo 2, irmão. No dia que alguém for falar alguma coisa de língua, fique só nesse versículo, não deixe ele sair enquanto ele não te explicar.
Se ele quiser ir para Atos, não, vamos ficar aqui. Se tu sair daqui, eu saio também daqui. Se tu sair desse versículo, eu vou te deixar aqui sozinho. Agora, tu me explica esse, aí depois nós vamos para onde tu quiser na Bíblia. Mas primeiro me explica esse bem aqui. Olha lá, o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Ninguém. O que é isso aqui? Ninguém é o quê? Um pronome indefinido, né? Mas se refere a pessoa, né? Quando é coisa, é nada. Mas ninguém, está falando de pessoa, ninguém. Né? Olha lá, E em espírito fala, olha aí a Bíblia de vocês, irmão. E em espírito, eu estou apontando para cá, mas não sei onde é que fica o espírito do homem, né? Pode ficar aqui, eu não sei onde é. Em espírito, complete. Fala o quê? Mistério. Veja bem, em mistério ele fala. Em espírito, fala mistério. E fala só com Deus, porque o homem nenhum não entende. Ele não acabou de dizer? Sim ou não? Olha lá, versículo 5. Tendo em vista que nós já entendemos o 2, vamos partir para o 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Eu quisera que todos falassem. Muito mais, porém, que profetizassem. Ele vai explicar, pois quem profetiza é superior ao que fala em língua. É superior. Mas aí ele vai abrir uma exceção. Exceto, ou salvo-se o quê? Se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. O que ele está dizendo? Eu estou falando em língua aqui, dando uma rajada. Certo? Eu pergunto, tu está entendendo alguma coisa? Imagina eu falando em língua agora. Entendeu? Hein? Não. Mas aí vem uma irmã aqui, ou um irmão, e diz, assim diz o Senhor. Olha a igreja, o Senhor, Paulo, quem é superior com relação à edificação da igreja? O que profetiza? Porque eu estou falando língua aqui. Está entendendo, Dani? Não. Mas a irmã está profetizando aqui, tu está entendendo? Tá ou não está? Há uma situação aqui hipotética, imagina. Então Paulo diz, ele é superior ao que fala em língua. Exceto, ou salvo-se o quê? Se quando eu começar aqui, aí Luan vim, irmão, Deus me deu a interpretação aqui que o pastor está falando isso, isso e isso. Deu igual ou não deu lá? Aí Paulo diz, aquele lá não é mais superior ao que fala em língua. Por que ele não é mais superior? Porque as duas mensagens estão sendo compreendidas pela igreja. Certo? Veja bem, mas aí o Luan não veio para o culto. E eu fiquei falando em língua. Aí vai adiantar alguma coisa? Pastor, então não vale nada. Porque não tem quem interprete, não vale nada. E eu aqui, xara. Olha, brincadeira. Aí, ninguém entende nada, é verdade? Aí é que Paulo vai explicar para a igreja isso aqui. Não tem intérprete, como eu falo. Eu estou num culto, eu falo. Vai servir para alguma coisa? Vai. Não para a edificação da igreja. Só para aqueles crentes que são mais assim, animados. Que ele não pode ver um crente fazer assim, que ele já está animado ali, né? Tem uns crentes que estão aqui quietinhos, mas aí um ali começou, que foi, Matia? Mas ali um ali começou no rapapé, ele, rapaz, eu também, entendeu? Mas, se alguém está falando língua aqui, ninguém está recebendo a palavra, mas o que está acontecendo lá? Aí Paulo vai explicar, não está servindo para nada? Tá, é o que Paulo vai dizer, olha lá, versículo 14, olhe para mim, tendo em vista que nós já compreendemos o 2, o 5, agora vamos para o 14, olha lá o 14, porque se eu orar em outra língua, Geórgio está aqui orando em outra língua, o meu espírito ora de fato, olha, não tem valor para quê? Para edificação da igreja, porque ninguém vai entender, mas Paulo está dizendo o quê? Que o meu espírito ora de verdade,
ora de fato. Quem está entendendo aí? O meu espírito está orando, você não está entendendo nada. Mas quem ora é edificado. Porque orar não é bom? Deus não manda orar? Orar tem algum valor? Orar? Tem. Então está tendo um grande valor para quem fala em língua. Eu aqui, aquele exemplo. O meu espírito ora, ele está falando com Deus. Portanto, está tendo uma comunhão dele com Deus. Eles estão se entendendo. O meu espírito, eu estou aqui falando em língua. Eu estou entendendo, eu mesmo estou. Se eu não tiver o dom de interpretação, não estou entendendo nada. Mas, como eu não estou entendendo, mas se é língua mesmo, o dom, né? E eu estou falando, o que está acontecendo? Versículo 14. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente, olha aí o final do versículo 14. O que é a mente infrutífera? O que é? Eu não estou entendendo. A minha mente. Porque a minha mente tem que saber o que eu estou falando. Por quê? Porque Paulo diz assim, olha o que Paulo diz aos Filipenses: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes tornem diante de Deus conhecida as vossas orações. Ou seja, quando eu oro e eu entendo, eu descanso porque eu apresentei a causa a Deus. Eu estou levando a Deus a situação. Então, há um fruto na minha mente que vai produzir o que dentro da minha consciência? Um descansar em Deus. Eu não posso fazer, Senhor, estou orando. Eu estou te buscando. Uma situação com o marido, com a esposa, com o filho, no serviço financeiro, saúde, sei lá o que for. A minha mente tem muito fruto que eu estou falando, eu estou apresentando, eu estou suplicando para Deus. Sim ou não? Mas quem ora em língua não tem essa parte, porque não há entendimento. Só que Paulo vai desmistificar isso, vai dizer o quê? Se eu oro em outra língua, oro em mistério, é o meu espírito que ora a Deus, ninguém entende, só Deus que entende. Aí, irmão, eu não entendo meu irmão, é mistério, né? Agora ele diz aqui, mas o meu espírito ora de fato. Só que minha mente não vai entender nada. Aí Paulo chegou a uma conclusão, tendo em vista que nós já entendemos o 2, o 5 e o 14, nós vamos chegar na conclusão de Paulo. Como é que ele fazia? Quando já no 15, olha o que ele vai dizer. Leia, 15. Pronto. Então, se eu sei que quando eu oro no Espírito, meu Espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, eu oro no Espírito, ou com o Espírito, em língua. É claro que ele está falando em língua, que ele acabou de dizer aqui, que quem ora em outra língua, o seu espírito ora de fato. Então quando ele diz orarei com o espírito, ou seja, é numa elevação sobrenatural, é uma oração numa capacitação do Espírito Santo. Só que eu oro assim, sem entender nada, para o meu espírito orar, mas também eu orarei, completem, com a mente. O que é orar com a mente? Pronto, é isso? Dentro do contexto, o que é orar com a mente aqui? Orar com entendimento. Senhor, meu Pai, eu estou aqui, cheguei, Senhor, muito obrigado. Pai, eu vou viajar. Guarda, tira os demônios da estrada, tranca a rua, e não sei o quê. Então, quando eu sair, eu vou confiando que eu já orei, expulsando, que é tranca a rua, entendeu? O demônio, aí, entendeu? Quem está entendendo? Esse é orar com a mente, é minha mente. Não que orar só em pensamento não tenha fruto. Tem. Vocês têm alguma oração com a mente na Bíblia? Que alguém orou só com a mente, só pensou assim, falou com Deus só na mente e Deus respondeu? Deus deu o sinal? Alguém sabe de alguma coisa? Ana só gemia, né? Mas aquele gemido, né? Deus sabia tudinho. Senhor, me ajuda. Era alguma coisa assim que ela estava falando, né? E ela gemia, aí Deus dizia, ela está dizendo isso, está dizendo isso, está dizendo isso. O Espírito Santo dizia tudinho, né? Aí ela, aí ela fala, ela está dizendo, me ajuda. Deus sabe tudo. Mas tem outra oração. Quem?
Eliezer, ele fez um propósito com Deus só na mente. E Deus deu sinal. Foi ou não foi? Então também assim Deus sabe. Só que aqui ele fala Paulo se refere a falar. Falar. Não é pensar, raciocinar. Falar. Então eu oro com o Espírito. O Espírito eu estou apontando para cá, mas não sei se é aqui. E oro com entendimento. Só que ele vai além. Depois ele diz o que a gente não faz. Continua o versículo 15. Está entendendo? Cantarei. E ele vai falar, lá em Efésios, é Colossenses, quem lembra? Que ele fala de cânticos espirituais. Eu entendo que aqueles cânticos espirituais não são cânticos, por mais que tenham espiritualidade, mas não são cânticos cantados em línguas inteligíveis, idiomas. Por mais que eles contenham espiritualidade. Quando Paulo diz cânticos espirituais, eu penso que é isso aqui. Porque ele cantava em espírito. Não, que coisa linda, né, irmão? Ele cantando em língua, né? Agora veja bem, ó. Quando chega, aí aqueles que se recusam a entender isso aqui, irmão, eu acho isso aqui muito claro. Vocês acham entender isso aqui? Acho. Eu estou conduzindo, estou pulando versículos, mas são claros ou não são esses versículos? Sim ou não? São. Você não acha não? Se não, pastor, me explica de novo. Eu vou lá na tua casa, ou tu vai na minha, eu venho para aqui para a igreja, eu vou explicar de novo, vou aqui no altar, a gente lê com calma. E se você ler isso aqui, irmão, numa versão mais fácil, aí que você vai ver como é mais claro. Mas olha lá, ó, aí, quando chega no versículo 18, olha o que Paulo vai dizer, uma lição para nós aí, ó. 18, olhe para mim. Tendo em vista que nós já compreendemos o 2, o 5, o 14 e o 15, vamos para o 18. Olha o que diz o 18, leiam. Rapaz, era ousado, né? Ele está escrevendo para uma igreja que era cheia de dom, e diz, eu falo mais do que vocês tudinho aí. Tem nenhum que fala em língua mais que eu. Rapaz, era ousado, não era? Paulo era macho. Não era não? Não era casado, mas era macho. Né? E o cara disse, ele não era casado por um propósito de Deus, né? Macho. Eu oro em língua mais do que vocês tudinho aí. Irmão, uma igreja enorme lá. E os crentes de dons e tanta coisa, mas nem vem que não tem. Porque eu falo em língua mais do que vocês. Aí ele vai dizer, ó, versículo 19, aí vocês vão entender o que ele quer dizer. 19, vai. Mas isso aqui, ó, eu prefiro falar. Se eu disser só isso, eu estou errando. Eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que 10 mil em língua. Ele não disse isso, ele disse, eu prefiro falar na igreja. Está escrito ou não está isso aí? Eu prefiro falar na igreja. Por quê? Porque Paulo está aqui tendo em foco aqui o quê? A edificação da igreja. E ele acabou de dizer que ele pode falar 5 mil palavras em língua, mas ninguém vai entender. O espírito dele vai ser muito fortalecido, né, em Deus, porque orou muito, 5 mil palavras, o Espírito Santo, o Espírito capacitou ele e ele falou. Mas ninguém entendeu nada. Então ele diz, eu prefiro 5 palavras. Adorem a Deus agora, gente. Ele preferia dizer assim, do que passar 5 mil palavras falando em língua na igreja. Quem está entendendo? Só que ele não está menosprezando nada, ele está fazendo uma escala de valor do que mais edifica a igreja, do que mais pode ser proveitoso para a igreja. Qual é? É a palavra inteligível, é a palavra que as pessoas entendem. Então por isso que ele começa falando de instrumentos musicais, idiomas. Ele diz, olha, existem muitos idiomas, muito embora eu não entenda, mas há uma significação. Para mim não, eu não estou entendendo nada. Mas não quer dizer que não há uma significação. Ele diz isso aqui. Ok? Então, lá na frente ele vai falar que se não tiver
me ajudem. Ele vai dizer assim, se não tiver quem interprete, ele diz, fale consigo mesmo, com Deus. Fique lá falando, em língua. Está num culto, pegou fogo, vê aquela alegria, fale em língua, fale. Aí a igreja pegou fogo, está todo mundo adorando, não tem nenhuma uma palavra ali para você estar naquele momento de instrução que requer atenção, mas a igreja está cantando, louvando, todo mundo adorando. Vem, fale com Deus. Teu espírito vai ser fortalecido no Senhor. Quem está entendendo? Mas olha o que ele vai dizer aqui, olha. O versículo 6. Olha o versículo 6, agora volte, ó. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Vocês vão entender o quê? Se eu não vos falar por meio de, ele vai citar 4 coisas interessantes que ficam para vocês estudarem. Ou seja, só vai haver algum proveito para vocês se eu ou alguém que estiver ministrando a vocês falar a vocês por meio de 4 coisas. Ele cita aqui. Quais são? Revelação, ciência, profecia ou doutrina.